a salvação fala dessa mudança de natureza, né? Da gente estar em Adão, morto, e agora a gente está vivo através de Cristo. De santificação fala de mudança de comportamento. Fala dos hábitos que a gente precisa deixar para trás, hábitos que antes a gente praticava e era tudo bem, porque condizia com aquilo que a gente era, mas agora não mais. Né? Agora que nós estamos vivos, que nós somos habitação do Espírito Santo, tem muitas atitudes que a gente ainda continua tendo que não condiz mais com quem a gente verdadeiramente é em Cristo. Então, santificação fala disso, né? Como você estava falando, de realmente tirar o Egito, tirar a mentalidade do Egito. Paulo fala isso para Romanos, né? Transformar a nossa mente, realmente, aquilo que a gente pensava, agora não faz mais sentido. Realmente deixar o Espírito Santo imprimir o caráter e a mente de Cristo em nós. Né? A santificação fala disso. E se a gente não conseguir ver com clareza a diferença entre salvação e esse reino, né, do Messias, porque Jesus ele é apresentado como Cordeiro, mas ele também é apresentado como Rei, né, como o Senhor. E se a gente se a gente não conseguir compreender isso, a gente vai ter muita dificuldade de entender algumas passagens da Bíblia. Por isso que tem muita gente que pega versículos, passagens da palavra falando a respeito de recompensa, e eles acham que recompensa é para salvação. Tipo, eu preciso fazer, porque senão eu vou perder aquilo que eu ganhei. Né? Como que você perde uma coisa que você ganhou? Por aquilo que você faz, sabe? Então, se a gente não tiver muito claro isso, a gente não consegue amadurecer. Então, por isso que é muito maravilhoso, assim, o Senhor mesmo ter instruído a gente para falar disso, porque quando a gente traz isso para a vida das pessoas, isso traz maturidade, né? Isso faz com que as pessoas não mais fiquem sendo jogadas de um lado para o outro, né? Falaram isso aqui lá em tal lugar. Eu vou para lá. Agora falaram isso aqui em tal lugar. Vou para cá, né? Aquilo que Paulo fala. As pessoas estão centradas e elas vão saber discernir aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, né? Quando as pessoas estiverem em algum lugar ouvindo pessoas que estão falando da palavra, elas vão saber discernir se aquilo é bíblico ou se aquilo não é bíblico. E isso é muito importante, porque quando a gente não sabe o que a Bíblia diz, as pessoas enganam a gente facilmente, né? Então a gente começa a acreditar em tudo o que a gente escuta por aí, né? O que a gente lê, o que a gente ouve. Sim. E muitas pessoas também, a gente até conversou disso, né, Marcelo, em áudios. Muitas pessoas falam assim, mas não pode ter só... não tem dois evangelhos, né? Que é o evangelho da graça e o evangelho do reino. Realmente, não tem dois evangelhos. Não, evangelho é um evangelho, uma verdade, um caminho. Mas assim como várias coisas na palavra, tem vários... uma coisa tem vários aspectos, exatamente o que acontece com o evangelho. Ele tem dois aspectos, né? Que é o aspecto da salvação, que é pregado para a luz entrar no meio das trevas, que é pregado para as pessoas que estão no mundo conhecerem a Jesus, entregarem sua vida para Jesus. E tem o evangelho do reino, que é o evangelho pregado para a própria igreja, que é o evangelho pregado para a santificação da igreja. O Senhor fala, ele fala, sejam santos como eu sou santo. Então a gente precisa buscar a nossa santidade. E um engano muito grande é a gente estar sempre achando que nós precisamos buscar a nossa salvação. E isso isso é um engano, né, do inimigo, de Satanás mesmo, para que mudando o nosso foco naquilo que realmente importa. Porque não importa mais para nós, eu tenho certeza da minha salvação, não importa mais para mim. Eu não sou mais uma pecadora tentando ser salva, entende? Eu tô aqui agora tentando ser santa e diariamente, né? Igual Jesus fala, pega a sua cruz, né, diariamente e vem me seguir. Então, é isso que a gente não pode deixar, né, que a gente tem que trazer de novo esses ensinos bíblicos para as pessoas, né? Porque quer complementar alguma coisa, Marcelo? Quer falar? Não sei se... Não, tá ótimo. Tô desfrutando aqui. Amém, então, amém. Eu até anotei aqui nos meus esboços que João Batista e Jesus, eles iniciaram o ministério deles falando do reino. Em nenhum momento Jesus ele fala da graça.
Em nenhum momento, no ministério público dele, Jesus ele chega falando do reino. Separei Mateus 3, de 1 a 2, fala assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, tinha um reino que estava para vir, né? Um reino estava chegando, e Jesus, né, quando ele ia pregar também em Mateus 4, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o primeiro contato que nós, gentios, temos com o Senhor é que ele é amor, que ele nos salvou, que ele é o Cordeiro de Deus. Mas quando a gente tem isso já como sendo a nossa base, a base da nossa fé, a gente não dá pra gente paralisar e achar que acabou. A gente precisa avançar. A gente precisa ser parecido com aquele que nos salvou. A gente precisa buscar, a gente precisa buscar e ansiar por isso, para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós, né? Vejam Cristo em nós, e não mais a Amanda que era, a Amanda que fazia tal coisa ou fazia tal coisa, né? Tem que ser a Amanda agora que, nem parece mais a Amanda. Quem é aquele que está expressando? Quem é aquele que está sendo manifestado na Amanda, sabe? Eu quero conhecer. Porque isso é muito lindo, porque as pessoas os ímpios, vamos dizer assim, aqueles que não acreditam em Jesus, eles não leem a Bíblia. Eles vão ler a Bíblia através da nossa vida. E se a gente for cristãos e pessoas que acreditam em Jesus, que são iguais, né, que se moldaram, que se ajustaram ao mundo, tanto faz. As pessoas, até muita gente fala assim: mas tal pastor, tal fulano de tal, né, nem compensa, porque são pessoas que se parecem com o mundo e não fazem a diferença, né? Não são realmente o sal da terra e a luz do mundo. E aí, falamos também na live passada sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Eu não sei se eu tô indo muito rápido, Marcelo, não, mas... Fique à vontade, à vontade. Amém. Na conversa de Jesus com Nicodemos, lá em João 3, do versículo 3 a 6. Eu vou ler. Posso ler o versículo? Você quer ler? Porque a Bíblia, ela fala, né, esse trecho da palavra é uma curta conversa que eles têm, mas é uma revelação gigantesca, porque nessa curta conversa, Jesus ele fala tanto da salvação quanto da santificação. Tanto de você ver o reino, mas de você também entrar no reino. Aleluia. Diz assim: Jesus respondeu-lhe: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então aqui Jesus, ele fala duas coisas para Nicodemos. Ele fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Então, aquele que não nasce de novo, aquele que não reconhece Jesus como Senhor, ele não vai nem ver o reino do Messias, vamos dizer assim. Mas Jesus, ele não para por aí, né? Porque, por exemplo, antes da gente ver o reino, da gente ver Jesus como Senhor, a gente precisa ver ele como Cordeiro. A gente precisa ver que a gente tinha uma dívida com Deus, porque a gente não pecou. A gente tinha uma dívida com Deus, não uma dívida com o inimigo. A gente pecou, a gente perdeu a comunhão com Deus, entende? Então a gente precisa entender e perceber o quão afastado nós estávamos dele, e reconhecer que o único caminho para chegar novamente até Deus, né, até o Senhor, é através de Jesus. E quando isso acontece, o nosso espírito é recriado, nós somos selados com o Espírito Santo, né, com o Espírito Santo da promessa, e ele vem habitar dentro de nós. E assim a gente tem o direito de ver o reino. A gente pode ver o reino de Deus, a gente pode ver a porta do reino, né? E esse reino, ele não é a vida eterna. Esse reino, fala lá em Apocalipse, é um reino de 1000 anos do Messias aqui na Terra. Né? Do mesmo jeito que o Senhor, né, que Jesus glorificou a Deus aqui na Terra, Deus também vai glorificar o Messias aqui na Terra. Mas o que acontece
né, para eu entrar no reino. O que Jesus fala para Nicodemos a respeito de entrar no reino? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, se eu não nascer de novo, eu nem vejo. Agora que eu nasci de novo, eu tô vendo, mas ver significa que eu vou entrar? Não, né? Não significa. Eu preciso nascer da água e nascer do Espírito para conseguir entrar no reino. Então, eu preciso passar pelo batismo, assim como o pessoal que saiu lá do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho ali representando o batismo. Eu preciso descer as águas do batismo, né, pro meu velho homem morrer ali e eu ser revestido de Cristo. Mas eu também preciso ser cheio do Espírito Santo, né? Não dá para eu entrar no reino do Messias, não dá para eu participar do reino com mentalidade de escravo, com mentalidade de Egito, vamos dizer assim. Então eu preciso abrir mão de mim mesmo, né? Abrir mão de quem eu sou e deixar o Espírito Santo invadir o meu ser inteiro com Cristo, né? Então por isso que a gente tem que ler e meditar da palavra dia e noite. O Senhor falou para Josué, né? Medita nessa palavra de dia e de noite, não desvia dela nem para a direita nem para a esquerda. Então isso que faz a gente se santificar, quando a gente começa a manifestar aquele que já habita em nós. Né? A gente estava comentando também na live passada a respeito de Adão, né? Que quando o Senhor fala para ele do fruto, que eles não poderiam comer o fruto, o Senhor fala isso, é uma revelação tremenda, né? Que você mesmo falou, morrendo morrerás. Então, se você morrer, você vai comer, o seu espírito vai morrer e o seu corpo também vai morrer. Porque a gente foi criado mortal para viver eternamente. Então, foi exatamente isso que aconteceu, né? Eles morreram no espírito e morreram na carne, mas agora a gente está no processo inverso. O nosso espírito está vivo, mas o nosso corpo, o nosso membro, todo o resto está morto. E precisa ter essa vivificação do resto, sabe? Realmente essa água que está no nosso espírito precisa invadir para todo o nosso ser. Amém. Glória a Deus. É isso que precisa. Nossa, estou toda arrepiada. Deixa fluir. Aleluia. Amém. E isso, esse deixar o Espírito Santo invadir todo o nosso ser para começar a expressar Cristo, não é de graça, vamos dizer assim. Não é o Senhor que nos dá isso. Ele quer fazer isso conosco, né? A palavra diz que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então não vai ser nós que vamos nos santificar. É Ele nos santificando, mas nós permitindo. A gente precisa permitir porque a gente tem uma escolha. A gente pode dizer não pro Espírito Santo. A gente pode ser salvo e falar assim, beleza, Espírito Santo, tô salvo, mas eu não quero saber de nada. A gente pode. Só que, como que a gente faz isso? Sabe? Eu não sei. Quando a gente começa a passar tempo com o Senhor, quando a gente começa a realmente conhecer quem Ele é, conhecer o que Ele gosta, o que Ele não gosta, a gente não quer mais fazer as coisas que deixam Ele triste. A gente não quer mais fazer as coisas que desagradam Ele. E, consequentemente, isso vai fazendo com que a gente siga aquilo que Ele fala, com que a gente vá parando de dar ouvidos para a nossa alma, para aquilo que a gente quer, né, para aquilo que os nossos olhos veem, e começa a olhar o Espírito Santo, começa a olhar aquilo que Ele está falando para nós, sabe? Começa a olhar Cristo, porque o Espírito Santo revela Cristo, né? Ele não fala dele mesmo, ele fala de Cristo. E tem um versículo aqui em 1 Coríntios, antes aquilo que eu estava falando no começo da live, Lucas 9, 23. Jesus ele fala, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então isso é santificação. Você precisa negar você mesmo e não é fazer isso uma vez. Você precisa fazer isso todos os dias. Todos os dias você precisa pegar a sua cruz, né? Qual é a sua cruz? A sua cruz qual é a sua fraqueza, vamos dizer assim? Sua fraqueza é bebida, sua fraqueza é mentira, sua fraqueza é fofoca. Pega ela, né? Pega essa cruz, crucifica ela e segue atrás de Jesus. Vai negando isso, vai negando as suas vontades, vai negando, vai crucificando, né, elas e vai seguindo a Jesus. Então, o objetivo desse evangelho do reino é para gerar pessoas vencedoras, para gerar pessoas parecidas com Jesus, né? A palavra diz que nós somos predestinados para serem
filhos amadurecidos, né? Filhos ruiós, que a palavra fala, né? Então, não é só para ser filho, né? A gente aceitou Jesus, a gente é filho de Deus, mas é pra gente ser filho à imagem e semelhança de Jesus, né? A gente realmente expressando ele aqui na Terra. E aqui, em 1 Coríntios 3, do versículo 11 ao 17, mas eu quero só pegar o final, né, desses versículos, fala que vocês não sabem que vocês são santuários de Deus? O Espírito de Deus habita em vós. Olha isso. Isso é maravilhoso. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos aqueles, porque o Espírito Santo, ele manifestava naquele tempo, mas ele só habitou dentro das pessoas depois da manifestação de Jesus, depois de que Jesus veio aqui na Terra, que Deus se dispensou para dentro do homem. Antes Deus falava... Oi? Era visitação, né? Visitação do Espírito. Exatamente. Antes eles visitavam e aquelas pessoas ansiavam por aquilo que a gente tem hoje e muitas vezes a gente não dá nem bola, né? Eu estava lendo um livro, né? E ele estava falando que o maior engano que Satanás implantou também na mente das pessoas foi de rebaixar o Espírito Santo, de falar que ele é o terceiro, não é muito importante, ele tá aqui, mas tanto faz. Ele é o poder de Deus. Ele estava na criação, né? O Espírito se movia entre as águas, então ele é muito importante. Ele é Senhor Espírito Santo, ele não é só o Espírito Santo. Então, o Senhor Espírito Santo habita em nós. E como é que a gente, sendo o templo dele, a gente vai fazer as coisas para desagradar o nosso dono, né? Porque é basicamente isso, ele é o nosso dono, né? Como é que a gente vai fazer algo para deixá-lo triste, né? Isso é muito forte, porque muitas vezes a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente, tanto faz, pode ser, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali, e isso vai cada vez mais entristecendo o Espírito Santo, e a palavra é muito clara, né? Não entristeçam o meu espírito, né? Não apaguem a chama do meu espírito. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente, será que eu quero ler a Bíblia hoje? Não, acho que hoje eu vou assistir um filme, eu vou fazer tal coisa, vai sempre deixando Deus pro final. Quando isso tá acontecendo na nossa vida, a gente pode ter a certeza de que a gente tá entristecendo ele, de que a gente não tá seguindo aquilo que ele quer, porque todas as vezes que a gente tem o desejo, que a gente tem fome e sede de estar numa live, assim, ouvindo da palavra, de estar lendo a Bíblia, não somos nós, é o Espírito Santo em nós, porque a gente tende pro pecado, né? A nossa carne, Paulo, ele fala da luta diária, né, que a gente passa entre a carne militando com o Espírito e a lei do nosso interior que anseia e deseja as coisas de Deus, né? Então é o Espírito Santo em nós que deseja que a gente busque a Deus. Então, quando a gente começa a discernir isso, quando a gente começa a amadurecer, vamos ser bem claros, assim, né? Quando a gente começa a ter esse amadurecer mesmo, a gente passa a ouvir mais, a ser mais sensível à voz dele e não querendo mais entristecê-lo. Sei, Marcelo, você quer falar alguma coisa?